Muito boa tarde, meus amores. Vamos nos chegando nessa tardezinha. Seja bem-vinda, Paty. Muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos. E hoje, nosso assunto, nós vamos abordar um tema muito interessante para a mulherada de plantão. Mas antes de eu começar o nosso assunto propriamente dito, eu queria me apresentar. Meu nome é Suzana, sou estudante de nutrição e sou personal trainer. E hoje estaremos iniciando a nossa jornada do emagrecimento. Serão 15 lives em horários pré-estabelecidos e combinados com vocês com antecedência. As lives vão ficar disponibilizadas apenas no dia da exibição. Depois elas sairão, tá, lá do meu feed, porque a gente pretende, né, dar ênfase a todas aquelas pessoas que puderem acompanhar no dia e conseguirem manter o cronograma. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu percebo que a maioria das mulheres hoje, elas estão insatisfeitas com seu próprio corpo, elas não estão satisfeitas com a atual conjuntura da situação que elas estão. No entanto, na maioria das vezes, elas acabam se sentindo fadadas, ou seja, elas acabam se sentindo que não merecem emagrecer ou então se conformando com a situação atual. Então, meu intuito é ajudar você, mulher, a sair dessa zona de conforto e correr atrás definitivamente daquilo que você almeja para a sua vida. Se é emagrecer, que você corra atrás disso. O que você propõe-se a fazer diariamente para que você atinja o objetivo que você estabeleceu de peso. No entanto, a gente vai falar sobre alguns pontos principais que as pessoas às vezes se perdem no processo de emagrecimento e acabam achando, né, que elas fracassaram, quando na realidade elas adotaram foi a estratégia incorreta para atingir o famoso emagrecimento, a perda de peso definitiva, né? Porque o que a gente objetiva com o emagrecimento? Emagrecer de vez e não voltar a engordar, né? A mulherada, na maioria das vezes, o problema não está em emagrecer, está na forma como ela escolheu para emagrecer e está principalmente porque ela emagreceu, mas não conseguiu sustentar o hábito. Porque muitas das vezes o hábito escolhido para emagrecer não condiz com o que a gente estabelece como critérios para saúde e qualidade de vida. Então, durante esses 15 dias dessa jornada do emagrecimento, eu vou estar abordando alguns pontos direcionados para você que quer emagrecer, mas não sabe começar, não sabe como dar o primeiro passo e principalmente para você que está aí na sua zoninha de conforto, sem dar o primeiro passo, sem saber como iniciar, ok? Então, a gente vai começar o nosso assunto de hoje falando sobre um ponto muito importante, a fome. O nosso assunto de hoje é a fome psicológica versus a fome orgânica. Então, eu vou voltar um pouquinho desde o momento que você era criança para você pensar como que foi a sua infância, analisar a sua infância e entender muitas das coisas, muitos dos seus comportamentos que acontecem contigo na fase adulta. Nós mulheres, quando eu falo nós, eu estou me incluindo também, muitas das vezes nós achamos que quando a gente tem filho, o choro do bebê está relacionado com fome. Então, o bebezinho chorou, o que a mãe faz? Ou prepara uma mamadeira, ou coloca o peito para o neném mamar. Só que muitas das vezes a necessidade do neném naquele momento não é alimentação. Às vezes pode ser um afeto, às vezes pode ser uma dor, às vezes pode ser porque ele não dormiu o suficiente. Então, qual comportamento a gente começa a estabelecer nessa criança desde que ela era bebê? Opa, fome, choro, comida.
dor. Fome, choro, comida. Cansaço, fome, choro, comida. Então, desde bebê, a gente começa a estabelecer um comportamento na criança, onde a criança acaba associando a ausência de afeto ou algum sentimento de dor, de escassez, de falta, com fome. E quando a criança se torna um adolescente, um adulto, ela carrega esses caracteres lá do período de infância, lá do período que ela era bebezinho, para a fase adulta. Outra coisa também que a gente costuma adotar é a questão do significado da comida relacionado com afeto. Tudo que tem afeto, geralmente as pessoas correlacionam com o quê? Com comida. Oi, Weldo, seja bem-vindo, querido. Então, eu quero demonstrar amor para alguém. Comida. O que os casais, quando estão começando a namorar, para qual o lugar escolhido? Vamos sair para comer. Então, as pessoas, elas costumam ter o hábito de associar afeto com comida. O problema, gente, não é a questão da socialização. Ou seja, nada de mal você sair para você conversar, bater papo, jogar conversa fora com as pessoas e ter uma mesa ao redor. O problema está no descontrole, porque as pessoas acabam perdendo o foco. O foco que eu digo é a interpretação do meu corpo quando o meu corpo está satisfeito. E ainda tem a influência externa. Mas você não vai comer isso? Por que você não vai comer isso? Você não tinha tanta frescura? Por quê? Vamos beber mais uma, não faz mal a ninguém. E esse ciclo vicioso da pessoa deixar o natural que eu digo é parar de identificar o ponto de limite. A pessoa acaba se alimentando não com a intenção de saciar o seu organismo, saciar aquela necessidade fisiológica do seu organismo, mas sim acaba buscando o quê? A alimentação como excessiva e o comportamento acaba ficando reincidente, repetitivo. Ou seja, é normal eu me alimentar com excesso e trazer esse excesso ao meu cotidiano. E é aí que começa a se instaurar o problema. A fome física, gente, que é a diferença da fome que a gente está falando, da fome emocional, a fome física, para você identificar, ela vem geralmente correlacionada com eu comi, cessou. Eu não fico com aquela sensação de que tá me faltando algo. Outra coisa para você começar a analisar, se você está com o hábito de fome emocional ou de fome orgânica. Comeu, bateu aquela neurose de sentimento de culpa, não é fome orgânica. Porque geralmente você, quando você se alimenta em excesso, quando você descontrola as suas emoções na comida, você sabe, você tem consciência que você se excedeu. E, paralelamente a esse excesso que você trouxe para sua vida, vem aquele sentimento de culpa. Poxa, não era para eu ter comido isso tudo. Poxa, não era para eu ter me excedido nesse ponto. E esse excesso de culpa, se não tratada, se não buscar um atendimento especializado com um nutricionista, muitas das vezes até é necessário buscar um atendimento com um psicólogo, carrega junto o quê? Depressão, tristeza, aquele sentimento de que você está nadando e morrendo na praia. Aquela sensação que você começa a ter de, poxa, fracassei mais uma vez.
Eu não consigo ter controle dos meus hábitos. Eu estou utilizando a comida como minha válvula de escape. E a gente sabe que numa sociedade atual, no ritmo atual que a gente está vivendo, de muitas informações chegando ao mesmo tempo, esse período de pandemia também desestabilizou muitas pessoas. As pessoas perderam empregos, né? Perderam familiares. E muitas das vezes esse sentimento a pessoa incorpora para sua vida e acaba descontando na comida como uma forma de satisfazer aquela sensação momentânea, satisfazer aquela dor, satisfazer aquela frustração, satisfazer aquela tristeza. O problema é que a dor não vai satisfazer a comida não vai satisfazer a sua tristeza, não vai curar a sua dor, e você vai ficar com aquela sensação de, mais uma vez, eu não consegui. Ok? A fome física, galera, geralmente ela é desencadeada pela falta de energia. Ou seja, eu me alimentei, tô um tempo sem comer, meu organismo identificou que eu preciso comer novamente para manter o meu estoque de energia em dia. O estoque de minha energia, ok. Despertei a fome física, necessidade de eu comer. Comi, cessou, sensação de saciedade, ok. Não tenho sentimento de culpa, tô numa boa, beleza? E a fome física também, uma outra coisa para você identificar a fome física da fome emocional, é a questão de que a fome física ela surge devagarzinho, ou seja, deu aquele ronquinho, né? O ronquinho aumentou mais um pouquinho, o ronquinho aumentou um pouquinho, então ela vai subindo de escala e ela desaparece quando você come. Outra coisa para você identificar também a fome física é que você não tem desejos específicos, ou seja, se você tá com muita necessidade de comer um determinado tipo de alimento, eu tô com uma vontade de comer um chocolate, eu tô com uma vontade de comer um brigadeiro, eu tô com uma vontade de comer um sorvete, não é fome física, é fome emocional. Você precisa identificar aquele sentimento que está te causando essa sensação de fome e tratar esse sentimento, ok? Outra coisa, uma característica muito fundamental que a gente percebe nos lares brasileiros é a questão da mesa farta, né? Que eu comecei a falar, mas a gente não... A minha está um roncão. Provavelmente você tá um tempão sem comer, né, gatinho? Então, olha só. A questão da mesa farta, galera, né? Que a galera gosta de ter uma mesa arrumada, gosta de ter uma mesa repleta de comida. E muitas das vezes, gente, isso é muito notório no período de Natal. O povo enche a mesa de comida, não come metade daquelas comidas e boa parte daquilo dali é desperdiçado, vai pro lixo. Porque a pessoa tem a necessidade... Beijo, amor, vai com Deus. A pessoa tem necessidade de quê? Daquele visual, né? Porque é um hábito, é uma tradição, né? A tradição natalina que a gente carrega aqui no nosso país também é ter uma mesa farta, é ter uma mesa com vários tipos de comida. E geralmente as comidas que a gente escolhe para colocar numa mesa de Natal são aquelas comidas engordativas, não é? Não tem nada light, nada fit lá, não. Então, galerinha... A gente, filho, é assim mesmo. Mesa de Natal é cheia de comida engordativa. Se você parar para pensar em sociedades de outros países, né? Cada sociedade carrega contigo um estilo, né, alimentar. Exemplo, nós temos a sociedade indiana, que endeusa a vaca, né? Que lá ninguém come carne. Então, é um hábito, é um estilo de lá. Um estilo, uma característica da sociedade de lá, tá? Que a gente tem que respeitar, né? E, muitas das vezes, o nutricionista, a pessoa que está acompanhando a pessoa, vai elaborar estratégias nutricionais para suprir a carência daquele componente que a pessoa não está consumindo. As sociedades orientais, por exemplo... A questão das algas está muito presente na culinária deles, a questão do arroz, né?
Então, assim, cada sociedade tem a sua característica, cada sociedade traz a sua mesma característica distinta, o que não é errado, tá? Então, a gente tem que respeitar as características, respeitar o limite da nossa alimentação. Quando eu falo limite, é você saber reconhecer o momento de você parar, beleza? Outra coisa, né, que a gente tem que levar em consideração também, que comer é um fato sociocultural, né? É um hábito cultural, as pessoas trazem esses hábitos de acordo com a sociedade em questão que elas vivem, tá? No entanto, também é cultural a questão do excesso. É esse excesso que a gente tem que atacar, é esse excesso que a gente tem que entender. Tudo que é em excesso, galera, não é bom. Um problema que eu identifico nesses 15 anos que eu tenho de profissão, uma coisa que eu identifico muito na mulherada. A mulherada, ela acha que para ela atingir o ideal de corpo perfeito, o ideal de corpo que ela almeja, ela tem que trazer junto o quê? Sofrimento. Ou seja, se eu estou me alimentando, estou me satisfazendo, mas eu não estou sofrendo, eu estou numa dieta que é ineficaz para mim. Vocês estão na mesma estação que eu? Estão entendendo o que eu tô falando? As pessoas atribuem a característica de alimentação saudável como punição, como dor, como sofrimento. Ah, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, eu não posso comer aquilo outro, eu não posso comer aquilo outro. E essa questão do eu não posso, 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 gera uma restrição exagerada, um comportamento exagerado, e esse comportamento exagerado também leva à compulsão. Porque, gente, olha só. Vamos pensar aqui. Pensa agora aqui comigo. Qual a dieta mais maluca que você já fez? Eu já vi um monte de dieta maluca circulando na internet. Dieta do Lovo, dieta da USP, dieta do leite. Essa do ovo, gente, pelo amor de Deus, o seu namorado não vai aguentar ficar do teu lado, não, minha filha. Você comer só ovo o dia inteiro. Entendeu? Tá compreendendo o que eu tô querendo dizer? Tudo é questão de equilíbrio alimentar. Para de entender que para você emagrecer, para você atingir a meta de corpo que você quer, você tem que estar sofrendo. Ninguém consegue sustentar esse tipo de alimentação durante muito tempo. Aí sabe o que acontece? Vou cantar pedra logo pra você o que acontece. Você emagreceu, você perdeu peso muito rápido, porque geralmente essas dietas, elas são eficazes. Por quê? Porque faz você perder muito peso muito rápido. Só que você não vai conseguir manter ela durante muito tempo. Você não vai conseguir ficar 2, 3, 4, 5 meses comendo só ovo. Você vai voltar a introduzir outros tipos de alimento. E vou cantar outra pedra para você entender. Quando você tá muito tempo sem comer um determinado tipo de alimento, quando você come, você se descontrola. E principalmente, os alimentos escolhidos por você fazem total diferença. Quando você volta a introduzir os alimentos que você cortou, eliminou e ditou eles de cabo a rabo como vilão, o que vai acontecer? Você não vai se satisfazer com um pedacinho de chocolate não, meu bem. Você vai querer comer 2 barras, uma barra inteira sozinha. Você não vai se satisfazer com um pedacinho de pudim, não. Você vai querer comer 2, 3 pedaços. Sorvete? Você tá achando que você vai se satisfazer se você comer uma tacinha só? Não. Você vai querer comer 2. Só que o açúcar, ele é muito ingrato. O açúcar, ele entra muito rápido na sua corrente sanguínea. Ele sai muito rápido, principalmente o carboidrato simples, tá? Que é o açúcar que a gente utiliza nos doces. Boa parte dos doces que a gente consome. Então, você consome o açúcar subiu muito rápido, ele desce muito rápido, gera novamente a necessidade de mais açúcar. E analisa aqui comigo, pega aqui comigo.
Pega. Ouve bem que eu vou te falar. Se vier correlacionado com esses sentimentos envolvidos na fome emocional, pior. Por quê? Você vai comer um alimento rico em açúcar, certo? Subiu, subiu o seu nível de açúcar. Desceu muito rápido. Você percebeu que não satisfez a sua necessidade, não curou a sua dor, não curou a sua tristeza, não tirou o seu estresse. E muitas das vezes, esse tipo de comportamento vem com várias frases de desculpa envolvidas. Quer ver uma? Ah, hoje eu mereço. Ah, hoje eu posso. Ah, hoje eu me permito. Ah, só hoje. Questão do final de semana. Vamos lá. Chegamos no final de semana. A pessoa manteve dieta restritiva de segunda a sexta-feira. Sexta-feira mais ou menos, né? Mas vamos contabilizar sexta-feira aqui no pacote. De segunda a sexta-feira. Chegou sábado, domingo, final de semana. Final de semana é a carta de alforria para muita gente. Vou comer tudo que eu não comi a semana inteira. O que vai adiantar, gente? Você vai descompassar a balança totalmente. Por quê? Porque você não comeu durante a semana, você comeu em excesso, você sobrecarregou o seu organismo no final de semana. Aí segunda-feira, geralmente a pessoa que ela tem um comportamento desse tipo, envolvido com questões emocionais, o que ela começa a achar? Olha só que louco. Ela se privou de vários alimentos de segunda a sexta, né? Sábado, domingo, ela comeu como não se houvesse amanhã, mas o amanhã chegou, a segunda-feira seguinte chegou. Aí ela começa a traçar a ideia, a meta. Ah, então hoje, para compensar o meu final de semana, eu vou lá, vou fazer 2 horas de academia, vou fazer jejum intermitente, não vou comer isso, não vou comer aquilo, não vou comer aquilo outro, para fechar minha balança e eu voltar ao meu peso de anterior. Gente, olha só, esse tipo de comportamento, entendam de uma vez por todas, pelo amor de Deus, escuta o que a titia tá falando, não é saudável. O que vai te fazer emagrecer e sustentar o seu peso é o hábito. O hábito saudável. Uma pessoa que busca um hábito saudável, ela consegue se alimentar de forma adequada, balanceada, de segunda a domingo, sem se sentir culpada. Se é o seu caso, se você está se sentindo culpado, se você está se sentindo triste, se você está se sentindo só, se você está se sentindo com dor, se alguém te machucou, se você discutiu no serviço, você precisa tratar essas questões emocionais e não descontar na comida. Porque se você descontar na comida, vai te gerar outras situações emocionais. Você vai ficar triste porque você está acima do peso, você vai ficar triste porque a tua calça não está fechando, você vai ficar triste porque você não tem uma vida sexual satisfatória com o teu marido. Porque, não por ele, mas porque você, muitas das vezes, fica com vergonha do que ele vai achar de você. Para com isso. O que vai fazer você se sentir saudável, se sentir bonita, se sentir com qualidade de vida e ter essa qualidade de vida na sua vida é o hábito. E esse hábito saudável, ele tem que ser incorporado de segunda a segunda. Entenda que a alimentação saudável não é sinônimo de punição, não é sinônimo de dor, não é sinônimo de excesso. Você não precisa parar de comer tudo que nem uma louca, porque se você quer emagrecer, você tem que balancear as porções, balancear o que você come e ter moderação. Moderação é a chave de todas as coisas. Estão compreendendo o que eu tô falando? Estão na mesma estação que eu? Se estão, coloca aqui pra mim nos comentários enquanto eu bebo uma água. Muitas das vezes, gente, entenda aqui comigo, você vive num estresse diário, um corre-corre diário tão grande que
Você saiu cedo para trabalhar, você chegou tarde. Você já tá cansada. Então, esse cansaço físico seu, você acaba comendo aquilo que tá na sua mão, aquilo que é prático, aquilo que é mais rápido, aquilo que talvez vá amenizar o seu cansaço, aquilo que você acha que vai amenizar o seu cansaço, né? E você vai ficar ali naquela alimentação rápida, prática e calórica, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, essa alimentação prática, ela tá carregando consigo também, né? Alto teor de açúcar, alto teor de gordura. Então, olha só, uma dica. Você quer emagrecer? Quer começar a mudar os seus hábitos? Quer introduzir hábitos saudáveis na sua vida? Primeira coisa que você tem que buscar para sua vida é planejamento. Nada sem planejamento funciona. Então, se planeja. Se planeja para ontem. Quando eu digo para ontem, é que a maioria das pessoas atribui a segunda-feira como o dia ideal para mudança, o dia ideal para incorporar novos hábitos. Para com isso. Começa para ontem. Organiza. Exemplo. Amanhã é quinta-feira. Quinta-feira eu vou comer isso de café da manhã, eu vou comer isso de almoço, eu vou comer isso de lanche, eu vou comer isso de janta. Organiza mesmo. E procura facilitar a sua vida. Facilitar a sua vida. Deixa cortadinhos os legumes, congela. Lava as folhas, as verduras, deixa lavada na sua geladeira. Tempere o peito de frango, deixe pré-pronto lá, de modo com que você chegue, só descongele e coloque na frigideira antiaderente para fazer. O máximo de coisas que você conseguir facilitar a sua vida, é melhor para você. Mais qualidade de vida você vai ter e mais controle do que você está comendo. Porque olha só, o que te engorda não é o café, o almoço, o lanche e a janta. O que te engorda geralmente são os extras. Os extras que eu digo é a sobremesa, aquele docinho que você comeu no final da tarde. Mas você já parou para pensar no porquê que você está comendo isso? Fora de um horário que geralmente você não está com fome? Por que você está com essa necessidade de comer isso? O que te levou a comer isso? Qual o sentimento que está envolvido naquilo dali? É isso que você tem que começar a identificar. Quando você começar a identificar isso, quando você começar a se entender e se conhecer, muitas coisas na sua vida vão começar a andar melhor, inclusive o seu processo de emagrecimento. Ok? Gente, sentimentos relacionados à fome emocional. Anota aí. Pega um papel e anota. Para você ter uma noção do que você precisa controlar e identificar. Raiva. Geralmente a raiva, quando alguém te tirou do sério, você ficou chateada, aborrecida com uma determinada situação. A primeira coisa que seu cérebro interpreta, lembra da questão que eu falei com vocês lá do período da infância? Opa, preciso comer para amenizar minha raiva. Só que você não precisa comer. Você precisa se acalmar. E existem outras formas de você se acalmar. Praticar meditação, orar, fazer uma caminhada, respirar, ler um livro, tomar um banho quente. Existem outras estratégias que você pode utilizar para tentar controlar a sua raiva, para tentar amenizar aquele sentimento que você está sentindo. Ansiedade. Mulher é um bichinho ansioso, né? Vamos falar da mulherada aqui. A mulher, muitas das vezes, né, por uma própria característica da mulher, ela consegue desempenhar múltiplas funções ao mesmo tempo e muitas das vezes várias ao mesmo tempo.
quando ela não consegue realizar, ou quando ela tem um prazo demasiadamente curto para ela entregar determinado tipo de coisa, ou quando várias coisas estão acontecendo e ela sente que alguma situação está perdendo o controle, gera esse sentimento de ansiedade, de querer que as coisas terminem, de querer que as coisas fiquem prontas, de querer que as coisas fiquem, né, certas na vida dela. Ansiedade também não é descontrolada na comida. Identificou a ansiedade? Percebeu que você está ansiosa? Tira o foco daquele sentimento. Ler um livro é uma ótima estratégia. Pega um livro, se você não tem o hábito de ler, se você não tem um horário para você ler, se você não tem o hábito propriamente dito, sempre há tempo de incorporar novos hábitos do nosso dia a dia. Pega um livro, leia um pequeno capítulo, um pequeno pedaço do livro. Ou então, faça um telefonema com uma pessoa que você gosta. Converse com a pessoa pelo telefone. Vai tirar o foco daquela situação. Mas, pelo amor de Deus, tá, gente? Também não vai conversar com a pessoa sobre a situação lá que tá te gerando ansiedade. Senão vai te gerar mais ansiedade. Converse sobre outra coisa. Entendeu? Ou então, escreve. Procure escrever. Veja um filme, assista uma série. Tira o foco daquela situação de ansiedade propriamente dita. Entendeu? Vou voltar à história que eu tava contando, tá, pessoal? Então, esse lugar onde eu morava, ele passou, né? Você não tinha mais segurança, independente do horário, gente. Às vezes era de manhã, às vezes era de tarde, às vezes a polícia invadia, tinha troca de tiro, uma situação muito, muito chata, muito complicada. Então, a gente vivia com medo, porque as pessoas fugindo da polícia entravam dentro das nossas casas, assim, a polícia entrava dentro da nossa casa atrás deles. Então, aquele sensação de medo, de insegurança, era diária. E era uma sensação muito ruim. Então, eu vivenciei esse período. Pra quem me conhece sabe que eu tenho 2 crianças. E a minha filha, ela começou a identificar. Ela percebia essa insegurança ao redor. E aquilo me consumia. Né? Ver, quem é mãe sabe, ver o seu filho chorando por uma determinada situação. Gera toda uma ansiedade envolta, misturada com medo, né? E foi quando eu decidi, eu falei assim, gente, eu preciso sair daqui. Eu preciso arrumar uma estratégia para eu sair daqui. E na época, tanto eu quanto meu esposo começamos a procurar lugar, começamos a, não vamos mais ficar aqui. Eu não aceito ficar mais aqui, não aceito mais passar por isso. Então eu vou correr atrás de uma situação, de um lugar onde eu consiga paz. Gente, foi o período aonde eu mais engordei na minha vida. Porque toda essa situação de medo, toda essa situação de estresse, toda essa situação de insegurança, eu acabava descontando na comida, né? Tinha a questão da mudança, que eu ia me mudar. Então, vários N's passavam na minha cabeça, várias interrogações ligavam assim na minha cabeça, tipo, mas se eu não me adaptar ao lugar, como é que eu vou fazer para trabalhar? O lugar que eu vou mudar é longe do meu trabalho, como é que eu vou fazer para fazer? E se eu não conseguir? E se eu chegar tarde do trabalho, se eu não pegar meus filhos acordar? Então, assim, muitas perguntas começaram a pairar ao mesmo tempo na minha cabeça, porque eu me mudei para um lugar muito distante de onde eu morava. E tinha a questão também da venda da casa, porque era uma situação, né? Se eu não quero, outras pessoas também não vão querer. E eu, meu Deus do céu, e aquela situação me consumindo, e eu acabei descontrolando totalmente a minha alimentação e comendo mais do que eu deveria. A atividade física, por causa da minha profissão, eu ainda consegui manter, meio que aos trancos e barrancos, fui levando aqui, levando daqui, levando ali, mas mesmo assim, ela não foi satisfatória, né, para balancear o excesso de alimentação que eu estava consumindo no meu dia a dia.
Consequência disso, foram quase 10 quilos a mais em um período de curto muito tempo. Um tempo de... Meu Deus, estou trocando as palavras. Período de tempo muito curto. E o que eu quero dizer com vocês, gente, se vocês estão passando por uma situação que está te gerando ansiedade, está te gerando medo, está te gerando raiva, se tem algum sentimento rondando você que está te fazendo perder o eixo, perder o foco ou te desestabilizando, primeira coisa que você tem que fazer é tentar tratar aquele sentimento. Estratégia que eu usei. Para quem me conhece, eu sou aficionada por dança. Eu me enfiei numa escola de dança e comecei a fazer tudo quanto era aula ao mesmo tempo. Porque aquilo dali, ela não tá aqui, mas ela entrou mais cedo na live que o Instagram me derrubou. Eu me matriculei, eu fazia todas as modalidades de dança da escola. Porque aquilo dali me acalmava e amenizava o meu estresse, né? Amenizava o meu medo, amenizava a minha insegurança, a minha ansiedade por toda uma transformação que estava acontecendo na minha vida. Então, meninas, a dica que eu faço, que eu falo para vocês, arrumem uma válvula de escape para tratar aquele sentimento que tá te descontrolando e fazendo você descontar na comida aquilo que não deveria ser descontado, ok? Achem essa válvula de escape, agarrem ela com unhas e dentes e voltem ao jogo, voltem ao controle da situação. Estão entendendo o que eu tô falando? Para emagrecer, depende única e exclusivamente de nós. Nós temos que traçar a meta, correr e marcar o gol, tá? E identificar tudo aquilo que tá fazendo você sair da meta, tudo aquilo que tá te fazendo sair do foco. O problema é que a questão que eu tava falando com vocês anteriormente, né, das pessoas atribuírem o emagrecimento, a restrição, a punição, a sacrifício, está na questão da compulsão, né? Quando eu volto a me alimentar direito, adequadamente, ou eu volto a consumir os alimentos que eu cortei e eliminei completamente da minha alimentação, eu acabo recuperando o meu peso todo de novo. E um outro problema, para quem não sabe, cada vez que eu emagreço e engordo de novo, o meu organismo fica mais e mais resistente a emagrecer. Pega essa dica aí, que essa dica é forte. Então, o ideal é eu incorporar hábitos saudáveis de vida ao meu dia a dia e ir gradativamente fazendo escolhas mais saudáveis. Escolhas mais saudáveis. Exemplo, eu tenho uma festa para eu ir. Todo mundo, né? Festa envolve socialização. Lembra que eu falei para vocês? Você não está proibido de comer uma fatia de bolo. Você não está proibido de comer um salgadinho. O que vai te descontrolar, o que vai te descompassar, é você achar que por você estar numa festa, você pode comer 3, 4, 5, 6 fatias de bolo. É você achar porque você está numa festa, você não vai se satisfazer com uma garrafinha de cerveja. Uma long neck de cerveja. Você tem que beber 10 garrafinhas de long neck. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que te engorda é o descontrole, é a compulsão. É quando a gente passa a entender que a alimentação precisa de excesso, onde eu deixo de identificar os limites do meu corpo, onde eu ignoro a sensação de saciedade que meu organismo está me dando, porque o seu organismo te dá.
essa sensação de saciedade, esse sinal de saciedade. O problema é que na maioria das vezes a gente ignora e continua comendo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Gente, a compulsão alimentar, ela é ruim também. Porque ela pode levar você à obesidade. A fome emocional pode levar você à obesidade, pode levar você ao sobrepeso e, consequentemente, você trazer no pacote uma depressão, porque você acaba ficando triste, insatisfeita, com aquela sensação de que o emagrecimento não é para você. Todo mundo é capaz de emagrecer. Todo mundo consegue. Basta dar o primeiro passo. Basta incorporar esse hábito saudável ao seu dia a dia. O que vai fazer você emagrecer e não engordar mais é o hábito. Quando você sai do seu hábito, quando você deixa de fazer, quando você passa a ignorar os sinais que o seu corpo lhe dá, isso sim é o que vai lhe fazer engordar. Vocês estão compreendendo? Outra coisa fundamental para vocês começarem a identificar. Quando eu durmo mal, eu acabo tendo a tendência também a me alimentar mal. Tá? Então, se você quer emagrecer, se você quer perder peso, é fundamental você ter um sono de qualidade. Gente, coloca um horário fixo para você ir para a cama, para você dormir. Respeite religiosamente esse quantitativo de horas de sono. As horas de sono da noite são muito melhores do que você dormir de dia. Basta você perguntar a um médico plantonista, uma enfermeira plantonista, para você ver se quando ela dorme de dia é a mesma qualidade de sono das horas da noite. Não é. Então, respeite o seu corpo. Estabeleça um horário para você dormir e um horário para você acordar também. Por quê? Porque quando eu passo demais também, né, fico muito tempo na cama, não tenho um horário fixo para acordar, o meu organismo também fica meio que descontrolado. Então, por mais que mas eu vou acordar, digamos que você não vai trabalhar no sábado. Mas eu vou acordar 6 horas no sábado. Não, você vai acordar, você pode ficar lendo, você pode ver televisão, mas desperte. Porque você vai ver que seu corpo vai render, muito mais quando você tem um ritmo de sono, quando você tem um horário fixo para você dormir, quando você tem um horário fixo para você acordar. Basta você ver quando você passa. Não sei se é o hábito de vocês. O meu não é há muito tempo. Eu respeito religiosamente minhas horas de sono. Eu sou chata com sono. Então, se você dormiu muito tarde, o seu corpo não rende a mesma coisa que renderia no dia seguinte. Então, é fundamental você respeitar o horário de sono, as horas de sono suas. Ok? Dietas restritivas. Entendam, dieta restritiva não funciona. O que vai fazer você emagrecer é alimentação saudável, é reeducação alimentar. Para de achar também que para você emagrecer você tem que se matar de fazer exercício. Não é isso. Um passo de cada vez, um degrau de cada vez. Você não engordou do dia para a noite. Com certeza você chegou a esse peso que você tá, não foi de ontem para hoje. Você veio, né, numa crescente. Então, por que você quer perder peso do dia para a noite? Vamos um passo de cada vez, um degrau de cada vez, porque você muito mais fácil vai conseguir sustentar o seu peso novo adquirido. Perfeito? Outro ponto importante para você identificar e para você incorporar se você quer emagrecer.
Não ignore os sinais de saciedade. Não ignore os sinais de fome. Sentiu fome. Fome que eu digo é fome mesmo. Você percebeu que seu pique já não tá mais o mesmo? É fome. Quer ver um exemplo? Se você tá com aquela sensação de fome, se você bebeu um copo d'água e ela desapareceu, não era fome. Perfeito? Agora, se você comeu e ela desapareceu, era fome. Se você comeu e ela desapareceu, você não tá com necessidade de comer mais nada, era fome. Perfeito? Então, não ignore, porque seu corpo é muito inteligente. Ele vai demonstrar pra você. Olha que beleza. Deus é maravilhoso. Deus, assim, formou você e você, de uma forma que você consegue identificar esses sinais. Então, passe a se conhecer. O fundamental também para quem quer emagrecer é se conhecer. Conhecer o seu corpo, conhecer suas reações e saber interpretá-las. E como tratá-las também. Beleza? Outro ponto aqui, pessoal. Quantidade e qualidades determinados pelos outros. Eu vou falar novamente de mim. Eu tenho uma tia. Sabe aquelas senhorinhas que elas têm... A minha tia é maravilhosa, tá, gente? Não tô falando mal dela, não. Amo ela muito. Mas ela é aquele tipo de pessoa que quando você vai na casa dela, ela mesmo não senta na mesa com você. Ela nunca senta na mesa com você. Ela gosta de ter a mesa dela farta, com as pessoas se alimentando da comida dela. E ela come que igual um passarinho. Ela se satisfaz com aquilo dali. Mas o prazer dela é ver as pessoas comendo. Então, se você piscar o olho, ela bota o negócio lá no teu prato. Se você se distrair e falar com a pessoa que está sentada na cadeira do lado, ela vai lá e bota outro pedacinho do negócio lá. E fica, come mais, filha. Come mais, filha. Então, o que eu tô querendo dizer, fazendo essa correlação com o exemplo da minha tia? O limite da sua alimentação, quem traça é você. Não estabeleça esse limite pelos outros. Muitas das vezes, nós, para nos adequarmos a determinados tipos de ambiente, acabamos nos alimentando, nos baseando com os parâmetros dos outros. E isso não é bacana. Não é bacana, porque acaba gerando o quê? Um descontrole. Lembra que eu falei pra vocês que o que faz a gente engordar é o descontrole? É quando as contas não fecham. É quando eu acabo me alimentando em excesso. E uma das características desse tipo de comportamento é essa. Quando eu passo a ignorar os sinais que meu corpo dá. Quando eu utilizo o parâmetro do outro como uma estratégia para minha alimentação. Então, vamos lá. Segundo ponto para você anotar no seu caderninho aí, no seu papelzinho. Tá? Parar de utilizar o parâmetro dos outros como parâmetro de saciedade meu. Perfeito? Desejo de comer fora do controle. Se você identificou que você está perdendo o controle, se você já não consegue mais identificar esse sinal de saciedade que seu corpo lhe dá, se você está comendo para se sentir estufado, empanturrado, isso não é bacana. Então, olha só, a alimentação sua, se você já está nesse estágio, é hora de você ligar o seu alerta. Comece a reduzir gradativamente a sua alimentação. Aos poucos, você vai perceber que seu corpo vai novamente lhe impulsionar e lhe dar os sinais de saciedade novamente. Exemplo, se eu tinha o hábito de comer metade de uma pizza família sozinha, não é bacana, né? Então, assim, reduza para uma fatia. Veja como é que seu corpo vai interpretar aquilo dali. Aos poucos você vai perceber que seu corpo vai entender e vai lhe dar os sinais de saciedade. Perfeito? Agora eu vou falar com você seríssimo, tá? Meninas. Porque eu vejo uma mulherada muito conformista.
Eu trabalho na área do fitness desde que me formei. Então, o que eu vejo é uma mulherada que quer emagrecer, mas não sabe como começar, primeiro ponto. Uma mulherada que está conformada com o seu próprio peso. Uma mulherada que perde mais tempo olhando o gramado do vizinho do que olhando o próprio gramado. O que eu quero dizer com isso? Primeiro ponto. Quando eu olho o gramado do vizinho e não olho o próprio gramado, quando eu utilizo como parâmetro o corpo da minha vizinha, o corpo da minha colega, o corpo da... seja lá de quem for, eu não estou utilizando a mim mesma como referência, eu estou utilizando o próximo. Então, para com isso, esse comportamento não vai te ajudar, não vai lhe auxiliar. Utilize você como parâmetro. Você que tem que ser o seu parâmetro. Ah, mas em uma semana eu só consegui emagrecer 300 gramas. Ótimo! Umas pessoas perdem meio quilo, outras pessoas perdem até 1 quilo. Mas o ideal é você ir gradativamente correndo atrás daquela meta. E não se sinta triste porque você só perdeu 300 gramas. Você está melhor do que há uma semana atrás quando você começou. É isso que você tem que ter na mente. Outra coisa, para com esse conformismo. Ah, mas eu não consigo emagrecer porque eu tenho filho. Gente, desde quando o filho foi empecilho para alguma coisa? Pelo amor de Deus. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, fica dando desculpa. Se você tem filho, se sua vida é corrida, acorda meia hora mais cedo. Lembra que eu falei? De respeitar o mesmo horário? Se você, por exemplo, se suas crianças acordam 6h30, 7 horas da manhã, e você dormiu, suponhamos, se você dormiu 10 horas da noite, você acordou 6 horas. Teve as 8 horas de sono plenas. Se sua criança acorda às 7, de 6 às 7, 6, 6h30, você pode fazer tranquilamente 30 minutos de exercício. Eu te garanto que 30 minutos de exercício efetivos, com direcionamento, com planejamento, com orientação, vão fazer você atingir os objetivos que você quer. O que não dá, né, gente, é ficar se lamuriando, reclamando da vida e não partir pra ação. Não se conforme. Excesso de peso não é saudável. Não é e nunca foi. Circunferência de cintura está correlacionada com riscos de doença do coração. Está correlacionada a infarto. Você vai ficar se conformando e reclamando até quando? Quando que você vai partir para ação? Quando que você vai sair da sua zona de conforto? Até quando você vai ficar adiando sua mudança de hábito? A mudança no seu estilo de vida. A hora é essa. A hora é agora. Para de ficar adiando. Para. E outra, sem essa de idade. Sem essa de idade. Porque muitas das vezes a pessoa acha, ah, porque eu não vou começar não, porque eu não tenho mais 20 anos. Eu não tenho mais 20 anos, uma pessoa de 20 anos emagrece mais rápido do que eu. Para com isso, gente. O processo de emagrecimento, quem faz é você. Quem traça as metas é você. Quem estabelece o ponto de início e o ponto de fim é você. Você vai ficar até quando olhando o gramado do vizinho? Você vai ficar até quando admirando a sua vizinha, sua colega de trabalho e se sentindo o cocô do cavalo do bandido? Porque você não consegue. Você só vai conseguir se você sair da sua zona de conforto. Quando você sair da procrastinação e correr atrás daquilo que você está almejando para você. Estão entendendo o que eu tô falando? Outra coisa, gente, ó. A questão da fome emocional, ela geralmente está correlacionada com vergonha, com culpa e com falta de controle. Então, se você está sentindo
essas 3 palavrinhas depois que você se alimentou, com certeza era fome emocional. É aonde que você tem que atacar. É aonde que você tem que buscar a sua válvula de escape. Identifiquei aquilo que está me desestabilizando, é ali que eu tenho que atacar. E não procrastinar. Não me conformar. Mas sim sair daquele ciclo vicioso que eu tô e mudar os meus hábitos. Em prol da minha saúde, em prol da minha qualidade de vida. Correto? Outra coisa, tá? A fome emocional, ela aparece de repente, ela é imediatista e geralmente está correlacionada com grande quantidade. Lembra a questão do ciclo do açúcar que eu falei? Eu como açúcar, o açúcar baixa, me dá necessidade de novo de comer mais açúcar e assim vai, tá? Outra coisa, as pessoas acabam achando também uma coisa muito ruim, né? Que cardápio, para ser prazeroso, tem que ser aquelas alimentações altamente calóricas, altamente ricas de açúcar, de conservante, de acidulante, de gordura. Eu tenho trago, se vocês estiverem acompanhando meus stories, né? Hoje eu coloquei daqui a pouco eu vou colocar a receita lá, ontem eu coloquei. Existem alimentos, combinações de receitas saborosíssimas que você pode utilizar no seu dia a dia sem ser ruins. Dieta não está correlacionada com algo ruim. A alimentação saudável necessariamente não está correlacionada com algo ruim, proibido. Correto? Um passo de cada vez, um dia após o outro, em prol do seu emagrecimento. E outra coisa, para a gente fechar a nossa live de hoje, tá? O problema é sempre o desequilíbrio. A alimentação balanceada e o exercício físico, elas têm que fazer parte do seu dia a dia. Hoje, amanhã e todo dia. Ah, mas eu tenho 60 anos. Volta hoje, amanhã e todo dia. Ah, mas eu só tive noção de começar a me alimentar bem e de fazer exercício físico com 40 anos. Hoje, amanhã e todo dia. Sempre há um período para você iniciar. Sempre há um momento oportuno para você iniciar. O que não dá é para você ficar na sua zona de conforto, se lamuriando e olhando o gramado vizinho. Se você fizer isso que eu tô falando pra vocês, do hoje, amanhã e todo dia. O que eu devo fazer para conquistar a minha saúde? Alimentação saudável e exercício. Hoje, amanhã e todo dia. Ah, mas eu tenho 60 anos. Hoje, amanhã e todo dia. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo e entenda. Não é preciso punição. Não é sinônimo de dor. Não é sinônimo de chicotada porque você quer emagrecer. Para com isso. Os seus hábitos, eles não precisam ser assim. Se você comer alguma coisa que você gosta, mas não estava no seu roteiro, não estava no seu script, um pouquinho que mal tem. Não pode virar um hábito. Não pode estar de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda. Lembra? Identifique os sinais que o seu corpo dá. Saiba interpretar as suas emoções. Hoje, amanhã e todo dia, exercício e alimentação saudável. Ok, galera? Amanhã estaremos aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, com outro tema. Daqui a pouco eu solto o tema lá no feed para vocês saberem qual o conteúdo que a gente vai abordar amanhã. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser.